E aí galera, beleza? Beleza, né? Então a nossa aula de hoje é sobre primeira lei de Newton e alguns conceitos básicos e importantes para a gente poder entender a primeira, segunda e a terceira lei de Newton e até mesmo algumas outras leis nas outras áreas da física. Se você não é inscrito no canal, clica aí no botão que eu tenho certeza que o nosso canal da física vai ajudar você a entender melhor a física. Então, primeira lei de Newton, depois da vinheta. Então, pessoal, primeira lei de Newton. Bom, antes de a gente saber a primeira lei de Newton ou as leis de Newton, é bom a gente saber alguns conceitos básicos e importantes para a gente poder entender essas leis de Newton, até mesmo outras leis ou outras áreas na física. Bom, a primeira lei de Newton, ou as leis de Newton, ela se encaixa em qual área da física? Na dinâmica, certo? O que a dinâmica estuda? Ela estuda o movimento dos corpos e o que causa esse movimento. Diferente, por exemplo, da cinemática. O que a cinemática estuda? Ela estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com o que está causando esse movimento. Então, por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Você tem lá as equações ou a equação do movimento retilíneo uniforme, certo? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você tem as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas você não se preocupa com o que está causando esse movimento, né? A cinemática não se preocupa com isso. Se o movimento circular, por que o movimento circular? Você só estuda que o movimento é circular e é lá as equações do movimento circular, certo? Agora, a dinâmica não. Ela estuda o movimento em si, certo? E o que causa esse movimento. Nós sabemos que causa esse movimento é o quê? Força. Ou um conjunto de forças, né? Certo? Então vamos lá? Dinâmica. Então tá aí. Dinâmica. Estuda, né, o movimento de um corpo e a causa desse movimento. Então nós sabemos que a causa é a força. Então a causa desse movimento aqui é a força. Ou, né, como eu já tinha falado, um conjunto de forças, certo? Bom, aí entra no nosso primeiro conceito, certo? Básico e importante. O que é força? Vamos lá. Então, galera, o que é força? Força é uma grandeza física que varia, modifica a intensidade ou o módulo, né? A direção, o sentido do vetor velocidade. Então, por exemplo, se você tem um corpo que tem uma determinada velocidade em módulo, 2 metros por segundo, por exemplo, e de repente esse corpo passa para 3 metros por segundo, isso quer dizer o quê? Que foi aplicada nele uma força. Certo? Porque esse corpo fez o quê? Ele passou de 2 metros por segundo para 3 metros por segundo. Logo, ele acelerou. Ah, então quer dizer, Kels, que força ela produz uma aceleração? Sim, a força ela produz uma aceleração. Então vamos definir força aqui, vamos escrever aqui. Então tá aí, galera, a definição de força é uma grandeza física que varia o módulo ou a intensidade, que é o valor, né, da grandeza, no caso da velocidade. É uma grandeza física que varia o modo, a intensidade, a direção e o sentido do vetor velocidade, v. Ou seja, a força produz uma aceleração A, né? Vou colocar assim. Então, por exemplo, se um corpo está acelerando, logo está atuando nele uma força ou um conjunto de forças. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Vamos pegar um corpo, uma esferinha. Vamos supor que ela está em repouso, certo? A esferinha está em repouso. Bom, se ela está em repouso, a sua velocidade é quanto? Sua velocidade é 0. Para variar essa velocidade,
por exemplo, ou seja, para tirar esse corpo, essa esferinha aqui do repouso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força nele. Então, eu venho aqui e aplico uma força na esferinha. Apliquei uma força F. E aí o que acontece? Eu empurrei a esferinha e ela faz o quê? E ela se desloca. Aí a sua velocidade não é mais zero, porque ela estava em repouso, ela aplicou uma força, então a sua velocidade, vamos supor que é 2 metros por segundo. E ela continua lá, né, se movimentando aí. Vamos supor que a força aqui está sendo aplicada aqui nela também. Tá? Vamos supor que não haja atrito aqui, não tem atrito aqui, e a esferinha vai continuar aqui em movimento. Tá? Até que uma outra força seja aplicada nela e ela pare, ou ela muda aí, ou ela muda, né, de sentido. Tá? Como se fosse esse caso aqui, quer ver? Ó? Então vamos supor que eu tenho a mesma esferinha lá, né, o mesmo corpo lá, né? E ela está numa velocidade V nesse sentido aqui, galera, ó. Então tá aqui com essa velocidade V nesse sentido. Chegando nesse ponto aqui, ó. Chegou nesse ponto aí, o que aconteceu? Eu apliquei uma força nela. Nesse sentido assim, certo? E o que aconteceu com a esferinha? Ela fez isso aqui, cara, ó. Ela fez isso daí, certo? Bom, vamos supor que é a velocidade da esfera. Eu só indiquei aqui o vetor, né? Mas vamos supor que é a velocidade da esfera era de 2 metros por segundo. Era não, 2 metros por segundo. E ela continua com a velocidade em módulo, né? Intensidade de 2 metros por segundo. Certo? O que aconteceu aqui, galera? Assim como aqui aconteceu, eu apliquei uma força. E eu mudei o quê? Aqui eu mudei o módulo, a intensidade da força. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu acelerei ela. Nesse intervalo de tempo aqui que eu apliquei essa força, essa minha esferinha foi acelerada. Aqui, nesse intervalo aqui de tempo também, que foi aplicada essa força aqui, pode ser um intervalo de tempo pequeno ou prolongado, certo? Foi aplicada essa força, o que aconteceu? Também foi acelerado. Então essa esferinha, ela também foi, teve uma aceleração, né? Repara que aqui ela mudou quem? O módulo. Aqui ela mudou o quê? A direção e o sentido. Então, o que eu coloquei aqui na definição de força? Força é uma grandeza física que varia o módulo, a intensidade, que nesse primeiro caso aqui, a direção e o sentido do vetor velocidade. Certo? Que nós sabemos o que é um vetor. O vetor ele tem módulo, direção e sentido. Então, se eu vario um dessas coisinhas aí do vetor, o que acontece? Eu estou aplicando uma força nele, ou um conjunto de forças. Tá? Então, se eu vario aí a velocidade em módulo, estou aplicando uma força. Se eu vario a direção e o sentido, estou aplicando uma força. E se eu vario os três ao mesmo tempo, também estou aplicando uma força ou um conjunto de forças. Certo? Então, em qualquer um dos casos aqui, o que aconteceu? Eu apliquei uma força que eu variei a velocidade, ou seja, a força produziu uma aceleração, certo? Então, com isso nós definimos o que? Força. O outro conceito importante que nós vamos ver aqui é inércia. Certo? Bom, o que é inércia? Inércia é uma propriedade da matéria, uma propriedade do corpo. Ou seja, galera,
a massa mede a inércia daquele corpo. Certo? Então vamos colocar aqui. Ou seja, galera, definição é uma propriedade da matéria, inércia, né? Ou seja, a massa mede a inércia do corpo. Então, corpos que têm uma massa muito grande têm uma inércia grande. Corpos que têm uma massa muito pequena têm uma inércia pequena. Então, vamos colocar aqui então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um carro de passeio, tá? E ele está em repouso. A velocidade dele aqui é 0, certo? E tenho um caminhão. E esse caminhão também está em repouso. E vamos supor que a massa do carro aqui, ó, é de 1000 quilogramas. E a massa do caminhão, bem mais, né? 3000 quilogramas, ou seja, 3 toneladas e 1 tonelada. Qual que é mais difícil de eu tirar do estado de repouso? O carro ou o caminhão? Vamos supor que eu tenho que empurrar eles, né? Então vamos supor, o carro que está parado, às vezes é o carro, né? E o caminhão estão parados e eles estão com defeito. Eu tenho que empurrar tanto o caminhão como o carro. Qual que é mais fácil de eu empurrar? O carro, né? Porque o carro tem o quê? Uma massa menor. Se ele tem uma massa menor, então ele tem uma inércia menor, né? Que os livros de física que diz sobre inércia. O que é inércia? Inércia é o corpo estar em repouso, permanece em repouso. Um corpo em movimento permanece em movimento. Então isso é inércia. Então aqui, ó, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, no caso, o carro, e o caminhão está em repouso, tende a permanecer em repouso, ou seja, desde que seja aplicada uma força nesse corpo. Aí ele sai da inércia de repouso. Então, nesse caso aqui, é muito mais fácil eu tirar da inércia o carro do que eu tirar da inércia o caminhão. Dá para me tirar da inércia os dois, mas é muito mais fácil eu tirar quem? O carro. Então, qual que é a nossa definição aqui? A massa mede a inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior é a inércia desse corpo. Então, por exemplo, a mesma coisa o carro e o caminhão de novo. Então, vamos supor que o carro aqui, ó, agora ele não está mais em repouso, certo? Ele está aqui numa velocidade constante de 2 metros por segundo. O carrinho. Então tá lá o carrinho com a velocidade de 2 metros por segundo, naquele sentido. O caminhão também está com essa mesma velocidade de 2 metros por segundo, naquele mesmo sentido ali. Aí eu pergunto, qual que é mais fácil de parar? Vamos supor que você tem que parar esses dois automóveis aí, né? Esses dois móveis aí, certo? O carro é o de 1000 quilos, né? E o caminhão é de 3000 quilos, aí, 3000 quilogramas, 3 toneladas e 1 tonelada. Qual que é mais difícil de você parar? O caminhão. Porque como ele tem uma massa maior, ele tem uma inércia maior. Então, como ele tem uma inércia maior, a tendência de você tirar ele da inércia de movimento, né, é mais difícil do que o carro. Com isso, pessoal, nós temos uma outra definição de inércia, certo? Nós podemos definir inércia de uma outra maneira, que seria a seguinte: inércia então a nossa outra definição de inércia é essa aqui. Inércia é a tendência do corpo em manter sua velocidade vetorial, certo? Então o que quer dizer isso? Vamos colocar aqui, vamos
vamos voltar ao nosso dois exemplos aqui. Bom, qual que é a velocidade vetorial desse corpo aqui? Zero. O módulo da velocidade aqui é zero. Então, o vetor é zero, certo? O vetor velocidade aqui é zero, tanto desse como desse. Então, se você for perceber, eles estão o quê? Em repouso. Então, eles estão em inércia de repouso. A velocidade vetorial dele é constante, ou seja, eles não estão mudando, não está mudando a velocidade vetorial dele. Permanece o quê? Em repouso. Então, seria isso aqui, galera, ó. Tem aqui um móvel, né? Vamos pôr um bloquinho aqui, certo? Uma determinada superfície. E esse bloco está a uma velocidade de quanto? Zero. Ou seja, repouso. Então, qual que é a velocidade vetorial dele? Zero. A velocidade vetorial dele aqui, ó. Ela é um vetor nulo e constante, tá? Ok? CT é abreviação de constante, ok? Então, constante. Ah, e se ele tiver em movimento? Então, vou colocar aqui o mesmo bloquinho. Agora, em movimento. Então, o bloquinho aqui está com movimento. Então, vamos supor que ele está com a velocidade aqui de 2 metros por segundo, né? 2 metros por segundo. E repara que ele está com um movimento o quê? Um movimento retilíneo e uniforme. Logo, a sua velocidade vetorial, ela é também constante. Então, ela é constante aqui, porque ela é zero, né? Não mudou o vetor, é zero, ok? E aqui ela está com o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Não foi desse jeito aqui, ó. Aqui, quando eu fiz isso aqui, galera, eu apliquei uma força. Então, aqui ele estava numa inércia de movimento retilíneo e uniforme. Agora ele está num movimento o quê? Uma pequena curva, um movimento curvilíneo. Então, aqui nesse ponto aqui, ele não está em inércia. Ele só está em inércia o quê? Nos pontos onde a velocidade é retilínea, né? E uniforme. Então, aqui, ó, ela é constante. Ou seja, galera, a inércia, você tem dois modos de inércia. Você tem a inércia de repouso e você tem a inércia de movimento retilíneo e uniforme. E aí a gente vai entrar na primeira lei de Newton. Então, galera, na primeira lei de Newton nós vimos o quê? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, primeira lei de Newton ou lei da inércia. Bom, se a primeira lei de Newton é a lei da inércia, então o que é inércia? Vamos lá. Ó. Quais são os modos de inércia que nós temos? Inércia de repouso, e inércia de movimento retilíneo uniforme. Bom, a inércia de repouso, a minha velocidade vetorial é zero. A minha velocidade vetorial é um vetor aí nulo, né? Zero. E a minha movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante. Vetorial mesmo, constante. Ou seja, não muda nem a direção, nem o sentido e nem o módulo. Se elas são zero e essa aqui é zero, ou melhor falando, também é constante, porque ela é zero, né? Zero é um número constante, certo? Isso quer dizer o quê? Que os dois têm uma aceleração nula. Um vetor aceleração nulo. Se eles têm um vetor aceleração nulo, galera, isso quer dizer o quê? Que todo corpo que está em repouso e todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ele não tem forças atuando sobre ele. Bom, melhor falando,
Não é que não tenha forças atuando sobre ele. Aqui eu acho meio estranho falar isso, né? As forças que atuam nele, naquele corpo, tem uma resultante zero. Ou seja, a somatória de todas as forças atuando nele, naquele corpo, que está em movimento retiliniforme ou está em repouso, é zero. Então, a somatória das forças atuando nesse corpo é zero. Ou seja, a força resultante, que quando a gente fala somatório, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que você está somando todas as forças, ou seja, você está fazendo uma resultante das forças. É zero. Se o somatório das forças é zero, nós podemos falar o seguinte, que esse corpo está em equilíbrio. Então, esse corpo aqui ele está em equilíbrio. Bom, e se ele está em equilíbrio, ele está em inércia. Certo? Então fizemos um esqueminha aqui, ó. Inércia, repouso e movimento retilíneo uniforme, né? São os dois modos de inércia que nós temos. Se está em repouso e movimento retilíneo uniforme, logo a aceleração nesse corpo é quanto? Zero. Se a aceleração é zero, a resultante das forças, ou seja, o somatório de todas as forças atuando nesse corpo é quanto? Zero. Se todas as forças atuando nesse corpo é zero, nós podemos falar que esse corpo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, logo ele está em inércia, ou seja, todo corpo em inércia está em equilíbrio, certo? Então tá aí, ó. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um bloco, certo, galera? Tem um bloquinho aqui, ó. Bloco, uma caixa, tá? Vamos supor que ela está numa superfície, certo? Um bloco, uma caixa numa superfície. Tá? Vamos fazer como se fosse uma caixinha mesmo, né? Uma tira aqui. E aí eu tenho uma força sendo aplicada nessa caixa aí. Então eu apliquei uma força nessa caixa aqui. Uma força F. E eu sei, né, o problema me deu que essa caixa está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ela está com a velocidade vetorial constante. Ou seja, o que quer dizer? Tem o mesmo modo em qualquer parte do percurso que ela está fazendo aqui, tem o mesmo modo, mesma direção e o mesmo sentido. Bom, só que se eu tenho uma força sendo aplicada nela aqui, para ela manter a velocidade constante, então eu tenho uma outra força aplicada no sentido contrário. Essa força aqui, que deve ser com certeza a força, né, de atrito aqui, ó. A nossa força de atrito, Φ, certo? Bom, além da força de atrito e a força F, nós temos outras duas forças. Quais são? O peso da caixa e a força de contato entre a caixa e o solo, o chão ali. Essa força de contato nós chamamos de força normal. Então nós temos aqui a força normal. Como eu sei que esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, logo eu sei o seguinte, que a somatória das forças é zero. Então eu tenho que aqui o somatório das forças que atuam nesse corpo, né, é zero. Tá, galera? Essa letra grega eu não falei ainda, né? Mas essa letra grega quer dizer o quê? Na matemática, somatório. Você está somando alguma coisa. Então, no nosso caso aqui, a gente está somando o quê? As forças, certo? Bom, se a gente for analisar aqui, nós temos
duas direções, horizontal e vertical. Para ficar mais fácil para a gente fazer esse somatório dessas forças, a gente vai dividir isso aí. A gente vai pegar as forças na horizontal e as forças na vertical e analisar elas, certo? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pegar as forças, né? Vamos pegar aqui primeiro na horizontal, que é a força F e a força de atrito FAT. Então, o que eu tenho? Como a somatória de todas as forças é zero, que o movimento é retilíneo uniforme, então eu tenho o seguinte, que o somatório das forças em X, horizontal, né, vetor, é a força F, que está em X, e a força de atrito, então, mais a minha força de atrito. Como eu sei que o somatório das forças em qualquer direção aqui tem que ser zero, então isso aqui é zero. O somatório dessas forças aqui é zero. Como ele é zero, eu posso passar essa FAT para o lado de lá, né? Para o outro lado. Então vai ficar força F é igual a menos a força de atrito em vetor. O que quer dizer isso, galera? Isso quer dizer o seguinte, que tá vendo esse sinal? Esse sinal quer dizer que as minhas duas forças, elas são iguais, mas em sentidos opostos. Então, que nós temos sentidos opostos. Então, eu posso concluir o seguinte. Nós concluímos, então, que a força F em módulo é igual à força de atrito em módulo. Então, as duas têm mesma direção, mesmo módulo, mesmo valor e sentidos o quê? Opostos. Então, o que eu posso fazer com essas duas forças? Eu posso simplificar essas duas forças aí, né? Eu tenho aquele negócio do vetor, vetor em sentidos contrários, eu subtraio os vetores. Como eles têm os mesmos valores, então eu posso vir aqui, ó. Logo, essas duas forças estão em equilíbrio. Então, nesse sentido, o meu bloco está em equilíbrio. Agora, vou analisar as minhas duas forças na vertical. Então, lá, somatório das forças em Y, vetor, é igual a força normal mais a força peso. Então, eu tenho o seguinte, como o somatório das forças é igual a zero, mesma coisa. Eu venho aqui no sentido em Y, então vai ser zero também. O somatório é zero, porque está um movimento que retilíneo uniforme. Tá? Poderia ser um movimento retilíneo uniforme, tá, gente? E poderia ser repouso. Porque a primeira lei de Newton, ela não distingue se é movimento retilíneo uniforme ou repouso. O que vai te falar que é movimento retilíneo uniforme ou repouso é o exercício que está te falando lá no texto do exercício, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho que, passando a normal, o peso para o outro lado negativo, vai ficar o quê? Força normal é igual a menos a força peso vetor. E o que acontece? Mesma coisa. O que quer dizer esse sinal aqui de menos? Que as forças estão em sentidos o quê? Opostos. Vetores, né? Quando você tem um sinal de menos num vetor, e eles são iguais, quer dizer que o outro vetor é oposto a ele. Tá? Então, nós concluímos o quê? Então, nós concluímos que a minha força normal é igual ao meu peso em módulo, em valor. Bom, se elas estão na mesma direção, vertical, sentidos opostos e têm o mesmo valor, o que eu posso fazer? Simplificar essas duas forças também. E agora repara, se eu fizer somatório de todas as forças aqui com esse, não deu zero? Esse aqui com esse também não deu zero? Se deu 0, 0, 0, 0, dá quanto? A somatória das forças dá quanto? Zero. Então, eu provei que esse, né,
assim falando, né? Que no movimento retilíneo uniforme, o meu corpo aqui, ele está em inércia. Então, esse corpo, né? O corpo, que é a nossa caixa, né? Está em inércia de movimento. Certo? Então, pessoal, só para a gente recapitular aqui. A inércia pode ser de inércia de repouso ou uma inércia de movimento retilíneo uniforme. Tem que ser inércia de movimento retilíneo uniforme. Né? Não tem inércia de movimento circular uniforme, por exemplo. Tá? Por quê? Porque lembra a nossa definição de inércia? A inércia é o quê? É a tendência do corpo em manter a sua velocidade vetorial, ou seja, manter a sua direção, manter o seu sentido e manter a sua intensidade do seu modo. Se eu modifico um desses dois, né, um desses três, ou eu modifico a direção, ou eu modifico o sentido, ou eu modifico a intensidade, logo eu tiro esse corpo da inércia. Eu estou acelerando esse corpo. Certo? Então a gente vai fazer agora um exercício. Um exercício bem simples e básico, mas tem uma parte teórica bem legal também. Vamos lá, vamos para o exercício. Então, galera, o exercício está falando o seguinte: um corpo está em repouso em relação a um referencial inicial. É necessária a aplicação de uma força para tirá-lo do estado de repouso? Então, galera, no exercício está falando o seguinte: um corpo está no referencial inicial, ele está em repouso, e para poder tirá-lo do repouso, eu tenho que aplicar uma força? A resposta é sim, você tem que aplicar uma força. Né? Nós vimos lá em inércia, em força, né? Definição de força, que nós temos que aplicar uma força para poder o quê? Mudar a velocidade vetorial desse corpo. Qual que é a velocidade vetorial do corpo? Zero, repouso. Então aqui, ó. Porque esse aqui é o corpo do exercício, tá? Um bloco. A velocidade dele não é zero, tá em repouso, né? Ó. Repouso. Para eu tirá-lo do repouso, o que eu tenho que fazer? Aplicar uma força. E aí eu tiro ele do repouso. E o que eu faço? Eu acelero esse corpo. E aí ele adquire uma velocidade, né? No trajeto aqui dele. Se eu retirar essa força, e se esse corpo não tem, né, atrito com o corpo, entre o corpo e o solo, ou resistência do ar, então esse corpo vai continuar com a velocidade que ele adquirir aqui na sua trajetória. Aí a sua velocidade vai ser o quê? Constante, porque não tem nenhum tipo de atrito. Aí eu tiro a força e ele continua com a velocidade ali uniforme. Aí ele vai estar aqui em inércia de movimento retilíneo uniforme. Se tiver o atrito, se eu cessar a força, retirar essa força aplicada nesse corpo, aí ele vai diminuir até parar porque tem atrito. Ok? Então, para eu tirar ele da inércia de repouso, eu tenho que aplicar uma força, ou seja, mudar a sua velocidade vetorial. Então, vamos supor que estava zero e ele adquiriu que é uma velocidade de 4 metros por segundo. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de dar o joinha aí, clica aí o joinha aí no botãozinho de like aí. Espero vocês na próxima aula e tchau, tchau para vocês.